Glória a Deus. O texto de hoje vai estar lá em Isaías 30. Partilhar uma reflexão aqui. Vamos ler alguns versículos que diz assim: Ai dos filhos rebeldes, assim diz Jeová, que busca conselho de estranhos e não o meu, que elaboram a trama, mas não de acordo com o meu espírito, para que, assim, acumulem pecado sobre pecado, que saem pelo caminho a fim de descerem ao Egito, sem consultarem a minha boca, para se refugiarem na fortaleza de Faraó e para se abrigarem debaixo da sombra do Egito. Porque a fortaleza de Faraó se vos tornará em vergonha, e o vosso refúgio, a vossa sombra do Egito, vos servirá de confusão. Versículo 7. Porque a ajuda do Egito é vã e inútil, por isso que é chamado Raav em Javet, arrogância inofensiva. Porque é um povo rebelde, como filhos mentirosos, meninos que não querem ouvir o ensinamento de Jeová. Eles dizem aos videntes: não queirais ver, e aos profetas: não profetizeis coisas retas. Dizeis antes coisas agradáveis, ainda que sejam ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei com que o Santo de Israel não esteja mais diante de nós. Portanto, assim diz o Santo de Israel: porque rejeitastes esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e nelas vos estribais. Por isso, esta iniquidade vos será como uma brecha que incha em um alto muro e vai aumentando, provocando a sua queda de repente, em um momento. E Jeová o romperá como se quebranta um vaso de oleiro, despedaçando-o completamente, de modo que não resta entre os pedaços um só caco, que se leve fogo da lareira ou com o que se tira água da cisterna. Pois assim diz Adonai, Jeová, Deus, o Santo de Israel: convertei-vos e, descansando, sereis salvos. No vosso sossego e na vossa plena confiança estareis a vossa salvação. Mas não a quisestes, senão que dissestes: não, porque fugiremos em cavalos, verdadeiramente fugireis. Mas vós dizeis: não, porque fugiremos em cavalos velozes. Porém, mais velozes serão os vossos perseguidores. Pela ameaça de um só, 1000 de vós fugirão, e diante da ameaça de 5, todos fugireis, até serdes deixados como um mastro solitário no cume de uma montanha, ou como uma bandeira sobre uma colina. Por isso, Jeová tardará para revelar em vós a sua graça, e deverá ser exaltado para que, enfim, tenha compaixão de vós, porque Jeová é um Deus de justiça. Bem-aventurados são aqueles que nele esperam. Portanto, ó povo que morais em Sião, em Jerusalém, não chorareis mais, pois ele certamente será compassivo para convosco, ante a voz do seu pranto. Quanto ele o ouvir, te responderá. E ainda que Adonai te dê apenas o pão de aperto e a água de angústia, ele não mais se ocultará de ti, senão que os teus olhos verão o teu mestre, e os vossos ouvidos ouvirão uma palavra por detrás, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. E profanareis as tuas imagens esculpidas e cobertas de prata, e as tuas imagens fundidas, cobertas de ouro, lançá-las longe.
como trapos de imundície, e lhes direis: fora daqui. E ele dará chuva para a tua semente em qualquer lugar em que a plantardes, o pão do produto da vossa terra será rico e nutritivo. Naquele dia o teu gado se alimentará em extensas pastagens. Bom, esse aqui vai ser o texto. Eu não li tudo e teve alguns versículos assim ali que eu pulei, né? Só para facilitar, né, a mensagem. A mensagem de hoje vai falar a respeito do quê? Vai falar a respeito de rebeldia. Que ele vai falar assim, vai começar falando: ai dos filhos rebeldes. Porque é aquele mesmo contexto de sempre que gira em torno de Israel, que é o povo todo desviado dos caminhos do Senhor. Aí Deus chama eles para voltar, eles não querem voltar, e eles acham que eles vão se safar, e Deus fala que eles vão se lascar. E a mensagem de hoje nada mais é do que vai falar um pouco sobre rebeldia, porque rebeldia é uma coisa bem perigosa que nos vai trazer muita dor de cabeça. Que nem ele começa lá, ele fala assim: ai dos filhos rebeldes, porque eles tramam coisas que não é de acordo com a minha vontade. Que ele vai falar, porque eles acumulam pecado sobre pecado. Ou seja, as pessoas tramam, planejam, inventam, criam coisas para a vida delas, só que isso não é de acordo com a vontade de Deus. E o que elas fazem nada mais é do que amontoar pecado em cima de pecado. É só cometer mais crimes, é cometer erros para tentar corrigir erros. Isso não é certo. E aí ele vai nos dar aquela simbologia. Aqui está falando no sentido literal, mas para os nossos tempos vai por sentido mais simbólico, porque ele vai falar assim no versículo 2 e 3, que saem pelo caminho a fim de descerem ao Egito, sem consultarem a minha boca, para se refugiarem nas fortalezas de Faraó e para abrigar-se debaixo da sua sombra. Porque a fortaleza de Faraó se vos tornará vergonha e o vosso refúgio, a sombra do Egito, vos servirá de confusão. Aqui, se a gente for entender, a gente entende que por tempo de hoje, a representação do Egito representa o mundo e representa, né, o sistema mundano que é guiado por Satanás. Então aqui que ele está falando: o meu povo se desvia do meu caminho, se torna rebelde, e eles vão buscar abrigo do castigo que eu vou lançar sobre eles, que eles vão ter que colher o que eles plantou em Faraó. Ou seja, as pessoas vão chegar lá e vão se abrigar no Egito, no mundo, em Satanás, que é uma das coisas que os cristãos de hoje em dia fazem. As pessoas vão buscar abrigo, socorro, através do diabo, através das coisas do mundo, da liturgia do mundo, de tudo aquilo que o mundo oferece, seja drogas, seja fama, riqueza, essas coisas. Elas vão buscar um tipo de escape, vão buscar apoio de pessoas mundanas, pessoas que são inspiradas pela ideologia do mundo, pela essência do mundo, que é maligna, que é diabólica, satânica, e vão falar que tá tudo bem. Eles vão achar que o que? Não, a ajuda, o apoio que o mundo pode me dar é melhor. Eu vou estar seguro se eu for para o Egito, que o Egito vai me ajudar, o mundo vai me ajudar. Só que o Criador chega lá no versículo 7 e fala o seguinte: porque a ajuda do Egito é vã e inútil. Por isso se chama Raabe em Chavete, arrogância inofensiva. Ele fala o seguinte: tudo que o mundo pode te oferecer é vã, é passageiro, e isso é uma coisa inútil. Não tem como o mundo te ajudar quando se trata das coisas do Criador. Tudo que o nosso Criador fez ou pretende fazer na sua vida, não tem como o mundo te ajudar ou te salvar ou impedir que essas coisas venham a acontecer. Porque se o Criador determinou que vai fazer uma coisa na sua vida, seja boa ou seja má, o mundo não tem poder nenhum para te ajudar. O inferno não tem poder nenhum para te ajudar. O mal não tem poder para te ajudar. Só que o povo acha aqui que essas coisas vão dar certo, mas não vão dar certo. Porque se a gente pegar aqui para ler, porque é um povo rebelde, versículo 9, como filhos mentirosos, meninos que não querem ouvir o ensinamento de Jeová. Já mostra que o povo não quer aprender. Aí é aqui que a gente vai entender que o povo realmente se voltou para os caminhos de Satanás, porque o povo passou a amar mentira.
E quem é o pai da mentira? Satanás. Que no versículo 10 fala o seguinte: eles dizem aos videntes: não quereis ver. E aos profetas: não queremos ver, né? Falei errado. E aos profetas: não profetizeis coisas retas. Ou seja, estão falando para os videntes, que também era um termo utilizado para os profetas, né? Fala para eles: a gente não quer ver, a gente não quer ouvir, a gente não quer saber. Fala para os profetas: não fala, não profetiza, não prega nada de bom. Nada aquilo que tem a ver com arrependimento, mudança de vida, com salvação, a gente não quer saber. A gente não quer saber de Deus nem da palavra dele. E isso é o povo de Deus que está falando, que eles não têm interesse nisso. Aí o que eles pegam e fazem? Falam assim: dizem antes coisas agradáveis, ainda que sejam ilusórias. Ou seja, eles chegam para os profetas, para os anciãos, falam para pessoas que estão corrigindo eles, que estão buscando o bem deles, falam assim para eles: não, faz o que vocês sabem o que vocês podem fazer? Mente para a gente. Se vocês for pregar, prega o que agrada ao nosso ego. Mente pra gente, ainda que isso seja uma ilusão. Mente que eu vou ver minha vida toda errada e que tudo vai dar certo, que eu não preciso mudar de vida e que eu ainda vou pro céu. É isso que eles buscam. Eles buscam nada mais nada menos do que viver a vida toda errada. Isso é o que está lá em Colossenses. Se eu não estiver enganado, é Colossenses que fala: porque o povo busca para si. Se não for Colossenses, deve ser Timóteo. Acho que é Timóteo, né? O povo amontoa para si seus próprios doutores, ou seja, o povo está buscando criar os próprios mestres e doutores deles, que é pessoas que amassagem o ego, que passam a mão na cabeça, a pessoa que vai dar uma mensagem, que vai trazer um evangelho que agrada a ela. E não existe isso. O evangelho é o de Cristo e é assim: se você quiser, bem; se não quiser, tchau. Não estou te obrigando a seguir, mas se você quiser seguir, é do jeito que eu determino, não é do jeito que você quer. Eu não vou, tentar encaixar a minha vontade na sua. Colocar a minha vontade tem que te agradar. Não, é você que tem que me agradar. É você que precisa de mim, não eu que preciso de você. E a gente não entende isso, que a gente que precisa do Criador e não ele da gente. Aí o povo faz isso, eles querem simplesmente, a gente quer que pregue o que a gente quer ouvir. Aí a gente vai pegar aqui nos versículos a partir do 11 até o 21, 22 mais ou menos, que eu separei aqui, que o Criador vai pegar e vai começar a destrinchar falando: que vocês é muito burro e vocês tinham que parar com isso, que vocês deviam confiar em mim e vocês vão se lascar. Ele vai chegar e vai falar. Aí tem um ponto que é interessante, que eu quero frisar aqui, que vai estar lá no versículo 15, que ele fala assim: convertendo-vos e descansando, sereis salvos, e o vosso sossego e a vossa plena confiança estareis na vossa salvação, mas não o quiseste. Ou seja, o que é que ele está falando? Se vocês se convertessem, vocês iam ter descanso, e vocês descansando e confiando em mim, vocês teriam salvação. Ou seja, vocês não iam ter que se preocupar, vocês iam poder estar descansando, iam estar salvos em mim e não iam ter que se preocupar com nada, mas vocês não quiseram. Aí ele vai lá e chega lá, no versículo 17 também já fala assim: pela ameaça de um só, 1000 fugirão. Ou seja, ele está falando o quê? Vocês vão chegar num estado de terror tão grande mesmo, que vocês vão, uma pessoa só vai ameaçar e 1000 de vocês vão fugir com medo, com o rabo entre as pernas. Uma pessoa só deles vai falar e vocês tudo vão ficar com medo, temendo, de tão desesperados vocês vão ficar pelo meu castigo. Outro ponto interessante é o que ele fala no 18, que no 18 ele fala assim: por isso, Jeová tardará para revelar em vós a sua graça, e deverá ser exaltado para que, enfim, tenham compaixão de vós, porque Jeová é um Deus de justiça. Isso aqui é interessante, que está falando o quê? Deus vai tardar a dar a graça. Ou seja, o que é a graça? Que é o favor imerecido. Ou seja, que vai estar a misericórdia, o perdão, a compaixão. Então, ele está falando o quê? Deus vai demorar para ter isso de vocês. Ele vai castigar vocês e ele vai demorar para resolver perdoar, ajudar vocês. Isso vai demorar. Aí ele vai lá e fala assim: devereis
ser exaltado, para que enfim tenha compaixão de vós. Ou seja, o que ele está falando? Vocês têm que se converter, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se humilhar e me exaltar. É só depois de você se humilhar muito na minha presença e me exaltar, que aí depois de um tempo que eu vou esperar eu ficar de bom humor, eu vou pegar e vou te ajudar. É isso que o Criador está falando nesse versículo. O que é bem interessante, porque o povo sempre acha que, não, é só pedir perdão da boca para fora e acabou, que está tudo resolvido. Não. O Criador demora a perdoar. E perdão não é assim, eu peço hoje, acabou, não. Ele só perdoa depois que a pessoa muda de vida. E que nem aqui ele está falando, só vai perdoar depois que o povo converter e começar a exaltar ele. Aí sim ele vai perdoar e vai resolver ajudar eles. Então a gente vê assim que é interessante. Outro ponto aqui, só para terminar esse negócio falando a respeito de rebeldia, que é engraçado. É uma mensagem bem rapidinha que fala assim, 20. E ainda que Adonai te dê apenas pão de aperto e água de angústia, ele não mais se ocultará de ti, senão que os teus olhos verão o teu mestre. Ou seja, olha só que engraçado. Então no momento que você está em rebeldia, Deus se oculta de você, ou seja, Deus se esconde de você. Então Deus não está nem para você. Ele não está pouco se lixando para a sua vida ruim. Ele vai te castigar, vai deixar você se lascando, vai ficar escondido. Ele não vai te atender, não vai te ouvir. É só depois que você ir lá, se converter, se humilhar, exaltar ele, que ele vai chegar lá e que ele vai se aparecer para você. Aí, enquanto isso, o que ele vai te dar no castigo? Você vai comer o pão do aperto. Você vai sofrer para comer o seu pão de cada dia. Vai ser com aperto. Vai ser só na dificuldade para você poder se alimentar. E você vai beber o que? A água da angústia. Todos os seus dias vão ser cheios de angústia e amargura. Enquanto isso, Deus só vai estar olhando para você e falando assim, você está sofrendo? Vai continuar sofrendo. Você vai sofrer até se converter. Depois que se converter, você vai aprender a me exaltar. Depois que você aprender a me exaltar, quando eu tiver de bom humor, aí eu resolvo te ajudar ou te perdoar. Mas enquanto isso, eu vou ficar aqui, escondido aqui, no meu lazer. Depois que você mudar, eu resolvo seus problemas. Isso é bem engraçado, que a Bíblia fala que feitiçaria também é rebeldia, ou é rebeldia que é como o pecado de feitiçaria. É um trem mais ou menos assim, também fala um trem a respeito disso, que eu não estou lembrado agora. Que é uma coisa muito abominável, né? Que na mensagem lá, que eu não estou lembrando agora o texto que está direito, mas lá se refere à questão de que é uma coisa bem abominável a rebeldia para o Criador. Porque pensa só, ele chega a te dar tudo, ele te deu tudo. E no tudo que ele te dá, você simplesmente é ingrata a ele, reclama de tudo e vai contra ele. Ele te dando tudo. É uma pessoa chegar, tipo assim, tá te ajudando todo mês você ser casado. Que esse é o melhor exemplo. Você é casado, você tá todo mês lá com a sua mulher ou com o seu marido, você tá bancando a casa, ajudando os negócios. Aí a pessoa reclama, começa a reclamar de tudo que você faz e se levanta contra você para te prejudicar, e vocês dois vivendo juntos. É isso que retrata, né, a rebeldia. Aí você fica assim, em vez de estar juntando para as coisas ir para frente, tá um brigando com o outro, morando debaixo do mesmo teto. Aí uma hora o teto vai cair, os dois vai morrer. Ou seja, é uma coisa que não vai para frente. Então é uma coisa que Deus odeia. É uma coisa muito desprezível, rebeldia. E a gente entende aqui nesse texto que a gente colhe o que a gente planta. E que a gente não pode ficar nesse negócio de eu vou conseguir um escape. Se eu ficar fazendo as coisas erradas lá, pedir ajuda para os outros, eu vou conseguir um escape das outras pessoas. Não tem como a gente fugir do castigo de Deus. Ele vai vir, vai ser um castigo longo, vai ser um castigo doloroso. E só depois que eu mudar realmente, que eu vou conseguir o perdão de Deus. Mas também a garantia é a seguinte, que quando eu pegar e conseguir o perdão do Criador, as coisas vão fluir. Só que eu não posso parar de servir a Ele. Então, a gente tem que pensar muito bem no que a gente está fazendo e focar verdadeiramente em agradar a Cristo. E que Cristo abençoe a cada um de vocês.